Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que se encontram aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, para que assim possamos encontrar com Cristo Palavra, com Cristo Eucaristia, mas também com sua Mãe Maria Santíssima, a Virgem Senhora da Piedade. Hoje a Igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos, ou seja, o dia de finados, todos aqueles que morreram à nossa frente e que assim rogamos a Deus que nos precederam na casa paterna. A vocês que sobem no alto dessa montanha para rezar, para matar um pouquinho também a saudade das pessoas que nos precederam na casa paterna, a vocês que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, rezamos na intenção de todos os entes queridos que hoje nós sentimos saudade. Saudade, sim, porque a saudade mostra para cada um de nós o quanto essas pessoas foram especiais para nós. E eu acho que este é o sentimento que nós devemos ter dos nossos entes queridos. Saudade, e não tristeza porque morreram. Por que o padre diz isso? Porque, infelizmente, nós temos um grave defeito, não são todos, mas uma grande maioria,
de quando a morte bate à nossa porta, em primeiro lugar, nós temos uma crise de fé. Ou seja, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor tirou aquela pessoa que eu mais amava, que eu convivi tantos anos no meu casamento? Por que o Senhor tirou minha mãe, meu pai, meu filho? O certo são os filhos enterrar o pai. Por que, Senhor? Às vezes nós nos portamos assim, mas nós não devemos ser desse jeito, porque, em primeiro lugar, nós não somos deuses. Em segundo lugar, por que então rezamos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade? Sendo que quando acontecem algumas coisas em minha vida, eu quero que faça a minha vontade. Eu me torno egoísta. Infelizmente, nós, seres humanos, não fomos preparados para a morte. Nós não sabemos lidar com a perda física das pessoas, porque realmente nós temos uma tendência a sermos egoístas. Mas acho que devemos olhar para a morte, como Francisco de Assis a chamava, a irmã morte, como a continuidade da vida junto de Deus para aqueles que a buscam. Assim nós acreditamos, enquanto igreja, que quando morremos, nós temos um julgamento inicial, nosso primeiro julgamento privado, onde assim, diante de Deus, onde só há verdade, nós receberemos o nosso destino. Ou seja, aqueles que buscaram a Deus, que o serviram, como assim nós ouvimos no Evangelho de hoje, que fizemos tudo aquilo que poderia ser feito para com o meu irmão, ou seja, vestindo, dando comida, visitando. Se nós assim o fizemos e buscamos a Deus independentemente dos nossos pecados, Ele nos acolherá para a vida eterna. E a vida eterna, ela pode se iniciar no purgatório, ou podemos receber também o céu. Assim como nós acreditamos, e a igreja nos diz, que os santos estão lá, intercedendo por cada um de nós. O purgatório não é um inferno menos pior. O purgatório é um espaço não físico, onde nós nos purgamos, onde é purgada a alma, ou seja, ela é purificada, para que assim nos preparemos para gozar da glória de Deus, ou seja, o céu. O purgatório só tem uma porta, e a porta do purgatório é para o céu. Não tem porta para o inferno no purgatório. Todas as almas que estão no purgatório já estão salvas, mas aguardando a salvação junto de Deus. É isso que nós acreditamos enquanto igreja, e não falemos por aí, como estamos ouvindo, que o purgatório já é aqui. Pelo amor de Deus. Assim, nós temos também aqueles que não buscaram a Deus, aqueles que não acreditam em Deus. E esses ficarão como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Serão jogados no fogo do inferno junto com Satanás e seus anjos, seus demônios caídos do céu. Não nos esqueçamos que Lúcifer, Satanás, era um anjo de Deus. E assim foram expulsos do céu. Aquele que não busca a Deus tem o seu lugar definido, o inferno. Nós não podemos, enquanto igreja, deixar de acreditar na existência do inferno. Ele existe para aqueles que não buscam a Deus. Mas o belo é que Deus é misericórdia, e assim, se nós o buscarmos e tentarmos viver aquilo que Ele pediu e nos orientou para vivermos, nós seremos perdoados. Se no último segundo da nossa vida nós nos arrependermos de nossas falhas que condenam a nossa alma ao fogo do inferno, Deus irá nos perdoar. E assim seremos acolhidos e seremos purgados, seremos purificados no fogo que não queima, mas no fogo que lava a alma,
porque infelizmente, irmãos e irmãs, vivemos em uma sociedade onde as pessoas se preocupam demais com o corpo físico, mas estão doentes da alma, estão com a alma podre, cheia de pecado. Por isso que temos o sacramento da reconciliação para lavarmos a nossa alma. Por mais que, independentemente se assim confessamos os nossos pecados, o pecado gera uma mácula na minha alma, e essa mácula é lavada e purificada no purgatório para que assim possamos encontrar verdadeiramente com Deus e participar do banquete dele, assim como ouvimos na primeira leitura. Assim, irmãos e irmãs, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos que assim celebramos, peçamos a Deus e rezemos pelas pessoas que nos precederam, que morreram à nossa frente, para que o bom Deus, em sua infinita misericórdia, os acolha no reino eterno, que é a nossa pátria. Nós não somos daqui da terra, nós somos de Deus, e para Deus um dia voltaremos, se assim o buscarmos. Eu estava nu e me vestistes. Eu tinha fome e me destes de comer. Eu tinha sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e tu me acolhestes. Se assim fizermos isso com os pequeninos do meu Pai, nós seremos acolhidos na glória eterna, que é a nossa casa. Que nós entreguemos nas mãos de Deus as almas daqueles que nos precederam, para que eles possam gozar da glória dos céus quando o Filho do Homem voltar em sua glória, e assim seremos ressuscitados no julgamento final. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão com um corpo glorioso, e assim participaremos do banquete imperecível do Cordeiro, onde diante dele só há bondade, misericórdia e amor. Esta é a nossa fé. É isto que da igreja recebemos e nós sinceramente professamos, porque isto é a razão do nosso viver. Viver é Cristo. O morrer é lucro, como diz o próprio Paulo, porque morrer e estar junto de Deus é aquilo que nós queremos. A morte não é o fim, mas o início da vida eterna para conjunto de Deus. E é isso que nós desejamos e queremos viver. Amém.